Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras do programa Joaquim Alessi, caros internautas que nos assistem aqui ao vivo pela Vox TV no Facebook e vão nos acompanhar pelas demais redes sociais. Hoje, com certeza, eu faço uma das entrevistas mais importantes da minha carreira de 44 anos de jornalismo. Que eu vou entrevistar essa fera aí, nosso mestre na comunicação, jornalista que por mais de 40 anos assinou a coluna de tecnologia do jornal Estado de São Paulo, é o nosso guru em tecnologia da informação, um mestre em telecomunicações. Eu estava vendo aqui, eu vou falar com Etevaldo Siqueira, só isso. Etevaldo, primeiro, boa tarde e muito obrigado por me presentear com a honra dessa entrevista. Joaquim, a honra é minha e é o prazer de falar com amigos que estão interessados nesse mundo extraordinário da tecnologia. Maravilha. Eu fiz questão de pegar na minha biblioteca um livro que eu guardo com muito carinho, que está aqui. Você me presenteou. Ah, sim. Há 13 anos, é o Revolução Digital. Sim. Tem uma dedicatória tua maravilhosa aqui, você é muito generoso, escreve ao amigo Joaquim Alessi, até exagera, coloca brilhante jornalista, aí já é por conta da amizade. Eu ofereço esse livro que tem a minha participação no capítulo sobre o jazz, que você falava também da questão do jazz. Você também é um músico, toca violino muito bem. Olha, a data da dedicatória desse livro, 28 de novembro de 2007. Foi logo no lançamento, né? 13 anos atrás, hein? 13 anos atrás. E a revolução já se revolucionou várias vezes na tecnologia depois disso. Sem dúvida. Cada edição, se fizesse uma edição anual, nós temos que atualizar muitas coisas. Tal é a velocidade que a digitalização trouxe ao mundo da tecnologia, particularmente telecomunicações, computação, inteligência artificial. Um mundo de revoluções tecnológicas que mudam a nossa vida diária, a produtividade, a comunicação entre as pessoas. Legal. Mas, Etevaldo, eu estou ensaiando para te convidar para fazer essa entrevista já faz algum tempo e fiquei definitivamente convencido quando eu li no teu Facebook, no dia 29, você dizendo o seguinte: hoje faz 13 anos que foi lançado o primeiro iPhone. E parece que a gente já convive com ele há tanto tempo que eu tenho gente que já falou para mim, quando a gente nasceu não existia iPhone, parece que já existia desde quando a gente nasceu, né? É verdade, é verdade. Nós nos familiarizamos tanto com a revolução de uma tela de toque, né, em que você eliminou aquele velho teclado físico com grande desconforto e pouca funcionalidade comparado com o que é a revolução que a Apple fez há 13 anos lançando o primeiro iPhone. Então, por quê? Porque realmente foi a primeira empresa a utilizar a tela de toque, que era realmente um dos avanços que permitiria tudo isso. Você imediatamente apaga, escreve tudo eletronicamente, né? Então, foi um avanço que revolucionou não só a comunicação móvel, mas com o próprio aparelho celular e todos os outros aparelhos portáteis, seja iPad, seja computadores pessoais. Legal. Bom, eu já li e reli o Revolução Digital algumas vezes. Sempre é legal que ele permite que você pesquise por ano, você pesquise por assunto, ele te permite uma série de coisas, mas hoje realmente relendo ele de novo, quem quiser saber um pouquinho da evolução da tecnologia, do século da tecnologia, que foi o século XX, de 1900 até 2000, e a gente já passou mais 20 anos depois disso. Você fala lá, desde o padre Landel de Moura, que muito pouca gente sabe no Brasil quem é, e que foi fundamental no desenvolvimento da rádio, né? Ou do rádio. Você fala de uma série de assuntos. Tem uma história fantástica que eu me lembro aqui, que você conta da guerra de 41, nós conversamos isso numa outra entrevista, que um general americano, ele desdenhou do código, do radar, né? E acabou proporcionando a invasão de Pearl Harbor, naquela tragédia toda. Se ele tivesse olhado para a tecnologia naquele momento, não tinha acontecido. E tem um detalhe de um capítulo teu que você coloca www, uma dádiva para a humanidade.
É mesmo uma dádiva? O que é que você perguntou que é uma dádiva? O www, o caminho da... Sem dúvida. Se você imaginar, essa rede que nós conhecemos como internet no mundo, que é o World Wide Web, quer dizer, foi lançada realmente quase que de uma maneira silenciosa, não havia ninguém anunciando, olha, vamos ter uma revolução. Um centro de pesquisas, o chamado CERN, em Genebra, CERN era um centro de pesquisas nucleares, note bem, Centro de Estudos e de Pesquisas Nucleares. Lá, um homem quis criar uma rede de comunicação entre eles, através dos computadores. E, veja, muito além dos seus objetivos de conectar os pesquisadores do CERN em Genebra, a internet que ele criou, www, World Wide Web, que está conectando hoje 80% da humanidade. E eu estou dizendo 80% de 7 bilhões e meio de habitantes. Né? Veja que salto representou isso. E as transformações. E não é só colocar a pessoa em contato para trocar mensagens, não. A revolução que foi feita do ponto de vista da economia, né? Do ponto de vista da estratégia de comunicação entre países. Né? Então, não existe nos últimos 30 ou 40 anos nada que se pareça, e eu acho que vai demorar ainda mesmo no século XXI, que a gente tenha um avanço tecnológico com um impacto tão profundo, não só do ponto de vista quantitativo da humanidade, como do ponto de vista de revolucionar a maneira com que nós comunicamos, nós aprendemos, nós produzimos. Legal. Bom, eu quero agradecer aqui o pessoal que está assistindo, a Caroline Lisboa, que é a nossa grande editora de vídeo fantástica, o Ed, a Ned, o José Ernesto de Carvalho, o grande amigo nosso em comum, Dr. Ronaldo Benvenga, cirurgião dentista, com o qual nós já tivemos... E grande produtor e apresentador do Quinta Avenida, que você elogiou outro dia no Facebook, e que eu fiz questão de referendar, porque é fantástico, né? O melhor programa de jazz que nós temos neste país, né? Não só pelo rádio, como pela internet. Eu tenho uma admiração muito grande pela paixão que o Ronaldo tem por jazz. Não há ninguém que se informe de uma maneira tão apaixonada, tão detalhada. Ele não perde uma informação sobre o desenvolvimento do jazz. Não só o jazz do passado, ao longo de todo, eu vou dizer que o jazz tem um século, no mínimo, o Ronaldo conhece tudo. Todos os grandes nomes, todos os grandes intérpretes, compositores. É admirável que nós tenhamos alguém que, do ponto de vista simplesmente amador, ele não vive profissionalmente do jazz. Né? Eu conheço o Ronaldo há mais de 50 anos. Primeiro, como meu ortodontista, que várias coisas que nós fizemos juntos. Política juvenil, né? Política, digamos, em toda a minha fase que vivi em Santo André, né? Até 1963 eu morei em Santo André e fomos amigos, trabalhamos juntos em vários projetos de interesse público na região do ABC. Verdade. E você que é um apaixonado pelo jazz também, o Ronaldo está me proporcionando, eu vou fazer uma entrevista daqui a alguns dias, pena que não vai ser nessa forma como estamos fazendo, porque apesar de ser um jornalista grandioso, que você conhece também, ele é avesso a essas inovações tecnológicas, ele quer falar por telefone, me dar entrevista, que é o grande Rui Castro. E o Rui, eu bati um papo com ele a semana passada, a gente está para fazer, ele entende muito de jazz, entende muito de música. Eu estou lendo um livro, o último livro dele, fantástico, que é o Metrópole à Beira-Mar, que, aliás, ele foi assim, uma espécie, ele foi predestinado a escrever esse livro. Ele lançou em novembro, e ele fala da gripe espanhola do começo do século, que você também aborda rapidamente na Revolução Digital, você aborda essa situação do Brasil, de São Paulo, do Rio de Janeiro, naquele começo, 1918, 1919, por aí. E o que ele relata do Rio de Janeiro
no começo do século, é exatamente isso que a gente está vivendo hoje, nessa pandemia. Concorda comigo? A gente não tinha ideia. Eu digo, nós estamos vivendo um momento que, historicamente, surpreende ao mundo inteiro. A gripe espanhola não teve a abrangência que está tendo esta hoje. Ou seja, nós estamos vivendo um dos momentos mais desafiadores para a saúde, para a sobrevivência da humanidade. Quer dizer, eu espero que as previsões que se façam hoje não se concretizem. Elas não são apavorantes, não. Elas são terríveis do ponto de vista puramente matemático. E essa pandemia vai levar à morte de mais de 10 milhões de pessoas no mundo. Você imagina 10 milhões da população da cidade de São Paulo, quer dizer, então que o mundo poderá perder. Eu desejo que essa previsão esteja errada, quer dizer, e que a gente possa, até o final do ano, ter uma vacina que reduza, pelo menos, ao máximo possível, o número de mortes no mundo. Legal. Eu aproveito aí e faço uma pergunta que vem exatamente do Ronaldo Benvenga. Ele manda uma pergunta dizendo o seguinte: o que a nanociência pode fazer a respeito do coronavírus e da tecnologia em geral? Do aperfeiçoamento da tecnologia, da pesquisa médica, científica, a nanociência pode fazer? Uma ótima pergunta, né? Sem dúvida. Nós trabalhamos esse mundo das coisas muito pequenas, né? Esse é o mundo das nanociências. Quando você trabalha com nanotecnologia, por exemplo, nós conseguimos produzir determinadas ferramentas, determinados avanços que são na ordem de microns. O micron é o milésimo do milímetro. Imagina alguma coisa que lado a lado precisa de 1000 objetos para dar 1 milímetro. Tá? E nós estamos vivendo esse mundo, eu diria, da nanotecnologia, das nanociências. Isso trouxe um avanço para, por exemplo, hoje nós identificamos o vírus, o coronavírus, por exemplo, com microscópios eletrônicos capazes de não só de aumentar visualmente, como ferramentas que nos permitem fazer até transformações, né? Abrir esse vírus e conhecer por dentro, o que é um avanço tecnológico que permite a ciência e principalmente o desenvolvimento científico capaz de nos levar ao conhecimento cada vez mais profundo da estrutura de um vírus desse, que é uma das estruturas mais complicadas possíveis. Não só para conhecer cientificamente, mas principalmente para desenvolver uma vacina. Essa vacina chegará, já existem pessoas trabalhando no mundo, e com uma grande alegria, como brasileiro, digo, existem pelo menos 50 cientistas brasileiros que, nesse momento que nós conversamos aqui, estão em laboratório dedicados ao desenvolvimento dessa vacina. Essa vacina pode surgir nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil até dezembro deste ano. Quer dizer, o que nós pudermos fazer para controlar a epidemia ou a pandemia até o final do ano, né, será extremamente importante para que possamos aguardar a disponibilidade da vacina, que a partir de dezembro ou janeiro próximo, ela poderá ser fabricada. O Butantan tem uma experiência extraordinária. A Fiocruz, no Rio de Janeiro, são laboratórios de excelência no mundo que poderão produzir milhões e milhões dessas vacinas em tempo de imunizar a maioria da população. Legal. Etevaldo, enquanto a gente está falando, eu estou lembrando de aspectos do teu livro, e eu lembro de um que me chamou muito a atenção quando eu li, porque a gente não imaginava isso. Você falou do primeiro e-mail do mundo. E a gente pensa que é uma coisa mais recente. Ele é de 1970, isso? Acho que pouca gente sabe que o primeiro e-mail foi mandado em 1970, né? Exatamente. Veja só, que o e-mail foi um acontecimento na Califórnia entre dois laboratórios, certo? Que
que eles não tinham ideia do que se fazia ali, tá certo? Que eles estavam descobrindo uma forma de comunicação que iria revolucionar o mundo, tá certo? Falar que hoje o continente menos desenvolvido do mundo, que é a África, já tem uma penetração de quase 50% da população mais pobre do planeta, já tem uma penetração de acesso à internet. No Brasil, que não é dos países mais desenvolvidos, ele é um país de extremos de desenvolvimento, quer dizer, temos aqui no Sudeste, na região Sul e Sudeste, temos pontos culminantes de tecnologia, mas temos um Centro-Oeste, um Nordeste, e uma Amazônia, onde o desenvolvimento tecnológico é pequeno, comparado com o restante do próprio país, um país de contrastes muito grandes nesse aspecto. Mas imagina uma Finlândia, por exemplo, que talvez é um país com 5 milhões e 500 mil habitantes, né, um território do tamanho do estado de Minas Gerais, e que tem talvez o padrão de vida mais avançado do planeta. Uma renda per capita de $50 mil, né, quase o dobro da renda per capita norte-americana, tá certo? E que é um país que, para mim, serve de modelo do ponto de vista do desenvolvimento humano, quer dizer, onde a educação se tornou, em primeiro lugar, uma prioridade, não é discurso, como nós ouvimos no Brasil. Todo candidato aqui, ele diz que a educação está em primeiro lugar. É pura demagogia, puro discurso barato, porque, na prática, nenhum governo em nossa história colocou a educação no devido lugar. Tá certo? E a educação revolucionou a Finlândia. Eu digo porque eu conheci a Finlândia nos anos 90, era um país relativamente pobre dentro do contexto europeu. E ele não tinha a qualidade de vida que tinha, na época, uma Suécia, uma Noruega. Quer dizer, e hoje é um país modelar. Modelar em que realmente a educação é uma das coisas mais fantásticas, porque ela é um direito de todo cidadão em todos os níveis, desde o pré-primário até a universidade, né? Eles investem nisso. Por quê? Não é um favor que você faz a nenhum ser humano, é o grande desenvolvimento que um país pode ter ao investir em educação. Ele tem investido no maior patrimônio que um país pode ter, que é a sua população, que é os seres humanos que vão constituir. Você vai mudar não só a economia, a tecnologia, você vai mudar a produtividade, o relacionamento entre as pessoas. Então, a educação, para mim, sempre foi uma paixão. Mais de 30 anos da minha vida, eu fui professor, tenho uma lembrança muito grande e saudosa dos tempos em que, no ABC em Santo André, no Senai de Santo André, de São Caetano, aqui no Senai de São Paulo, em colégios como o velho colégio do professor Matei, aí em Santo André. Quer dizer, eu dei aula sempre aí. Depois, além disso, nunca deixei. Colégio Senador. Exatamente, senador Flaca. E continuei o meu trabalho de professor. Eu comecei realmente com um trabalho de alfabetização de adultos pelo método Paulo Freire, método que me levou à cadeia quando o grupo veio o golpe de 64. Você alfabetizar brasileiros pelo método Paulo Freire era crime. Né? Por quê? Paulo Freire ensinava a abrir os olhos do cidadão, não só para o conhecimento, para a sua realidade social, sua realidade econômica, realidade política. Nós não fazíamos doutrinação política, não. Nós ensinávamos, né, uma frase. O pedreiro aprendia a escrever uma frase relativa à sua vida profissional. Não é como aquelas cartilhas idiotas do passado, que vovó viu a uva, no Nordeste não tem uva, a mortalidade era tão grande que os netos não conheciam as avós morriam com 30 anos. Quer dizer, então, vovó viu a uva, era uma besteira na cartilha. E eu alfabetizei como eu construo uma casa com tijolos, tá certo? Isso
o pedreiro sabe o que é isso, né? Ele aprendia os instrumentos, aquela linguagem. Então, para mim, a experiência como professor, durante mais de 30 anos, né, foi a maior experiência que eu podia ter como brasileiro, por conhecer a realidade e por ter orgulho de ter alfabetizado 17 mil brasileiros. Né? Eu fui para Jaboticabal, lá fiquei mais de 10 anos, e lá é que uma sociedade tão conservadora e tão reacionária que consideraram crime a alfabetização pelo método Paulo Freire. Em 1954, veja só, o ódio que eu despertei na cúpula conservadora de Jaboticabal foi que eu fui o primeiro preso político no dia 31 de março de 64. Não por ter feito subversão nenhuma. Eles achavam que alfabetizar pelo método Paulo Freire era subversão. Tá certo? E você não podia, de jeito nenhum, ser taxado de comunista, como também o pessoal fica taxando, né? Porque não era questão ideológica isso aí. Né? Hoje nós não temos um ministro da educação, um absurdo, né? Exatamente. Né? Se você imaginar que a evolução política do Brasil ainda está muito longe, só você imaginar, eu não preciso usar nenhum adjetivo. Pense na cabeça do presidente que nós temos hoje, tá certo? E você vai imaginar que atraso ideológico, político, ainda nós vivemos, tá certo? Com a desgraça eu digo o seguinte, de ter sido eleito com o nosso voto. Eu votei nesse cavaleiro pensando que ele não seria tão reacionário quanto ele já parecia, tá certo? Enfim, a gente tem que aprender. E deixar bem claro, antes que as pessoas entendam errado, porque hoje é muito rápido, as pessoas pegam uma frase e já entendem tudo errado, vão falar que você é comunista, que você é esquerdista. No teu livro, você faz uma homenagem belíssima, e eu tive a oportunidade de conhecer também o ministro das telecomunicações no governo Figueiredo, que era o Haroldo de Matos, que foi uma das pessoas mais inteligentes desse país e que revolucionou esse setor, que já falava, quando os militares, os mais conservadores, defendiam o Estado, tal, não sei o que, já falava em privatização naquela época, 1979, 80, né? Exatamente. Ele era um homem à frente do seu tempo em tudo, em conhecimento tecnológico, em política de telecomunicações, em política de uma maneira geral, tá certo? Eu digo, é uma belíssima lembrança que você tem nessa nossa conversa do nome de Haroldo Corrêa de Matos, tá certo? Porque ele não recebeu em vida as homenagens que ele merecia ter, o reconhecimento que o Brasil deveria ter em relação a Haroldo Corrêa de Matos. Ele foi o segundo presidente na vida da Embratel. Eu acompanhei a Embratel porque a Embratel foi um modelo de empresa estatal. Ela foi criada em 1965, ainda em pleno regime militar, mas por uma equipe de especialistas que nada tinha de reacionário, de ideológico, de anticomunismo primário, que era talvez a elite do conhecimento de telecomunicações e tecnologia que nós tínhamos na época, em 1965, com a criação da Embratel, com Haroldo Corrêa de Matos, com Elvésio Gilson, e depois com os outros presidentes que nós tivemos, a Embratel deu um dos maiores exemplos do que pode fazer uma boa empresa estatal de qualidade. Né? Veja só que, quando a Embratel foi fundada em 65, 14 estados não se comunicavam entre si no Brasil. Quer dizer, você de São Paulo, você não podia fazer uma ligação para o Acre, nem para Rondônia, muito menos para Amapá, para Rio Branco. E eu consegui participar como jornalista e acompanhar o trabalho da Embratel. Né? Viajei o país todo com 2 projetos. O primeiro projeto Rondon, que foi uma das coisas melhores que foi feita no governo militar, porque era levar estudantes, levava por ano mais de 20 mil estudantes para os confins do país, para conhecer a Amazônia, conhecer o Nordeste, conhecer o Rio Grande do Sul, conhecer Mato Grosso, conhecer o país inteiro. A melhor lição que nós podemos ter é conhecer a realidade desse país. Eu tive o primeiro contato com os irmãos Vilas Boas, né?
o primeiro contato com as tribos indígenas desse país através do projeto Rondon. Quer dizer, Rondon, para mim, foi um dos nomes históricos mais extraordinários e que é muito pouco estudado. Na universidade se falava muito pouco em Rondon, nas escolas secundárias. Nós devíamos ter uma semana de estudo sobre Rondon. Rondon era o homem que foi mais admirado, mereceu o prêmio Nobel, né? Mas não teve porque não houve um governo capaz de promover internacionalmente. Porque ele recebeu, por exemplo, o presidente Theodore Roosevelt veio no começo do século passado e conheceu o Rondon, e o Rondon foi o guia que levou o Theodore Roosevelt a conhecer a Amazônia. O Roosevelt tinha uma paixão muito grande por caçadas, né? E ele veio caçar na Amazônia, né? Aliás, que é uma das coisas que o próprio Rondon não queria, mas a pedido do governo, né, o governo de Floriano Peixoto interferiu para que ele, Rondon, acompanhasse, anos depois, a vinda do Theodore Roosevelt, e ele acompanha. E há um momento crucial que eu acho que vale a pena a gente lembrar, que é quando Rondon e o Theodore Roosevelt entram numa floresta, onde é hoje o estado de Rondônia, e, de repente, eles veem flechas que são lançadas na frente deles, de ambos, né? E o Roosevelt levanta o fuzil e aponta para um dos índios, que estava com o arco e a flecha já armados. Rondon pula abaixa o fuzil dele e, se o senhor fizer isso, nós seremos crivados de flechas aqui. Eu disse, mas esse é um índio, eu posso matá-lo? Esse índio é meu irmão. Veja. Olha que coisa, hein? Não. Você fica um pouquinho mais no centro da tela para parecer que o rosto inteiro está saindo um pouco de lado. Isso aí. Está bem assim, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Chegou uma pergunta do vereador Edson Parra, de São Caetano do Sul. Ele pergunta o seguinte: quais os desafios para implantação nos projetos de gestão de TI no setor público, principalmente na informação e comunicação da gestão pública? Quais são os principais desafios? Desafios para a implantação de TI? TI no setor público. Bom, veja só, a primeira coisa que nós temos que ter talvez mudar a cabeça da maioria dos administradores que conhecem pouco de TI, né? Eles ainda estão voltados para tecnologias e para metodologias que eu acho que já estão obsoletas. Nós temos muita coisa eu digo TI, chegando até o campo da inteligência artificial, que é aquilo que vai revolucionar, e já está revolucionando o primeiro mundo, mas que vai revolucionar muito mais ainda no Brasil. O que nós podemos fazer, realmente, do ponto de vista de produtividade, de pesquisas, né, a democratização da educação, com todos esses recursos, quer dizer, TI, telecomunicações e inteligência artificial, são tecnologias que se somam, que convergem, e é isso que falta à maioria dos administradores públicos, dos líderes políticos. Veja só aqui, nós temos um Ministério de Ciência e Tecnologia, e agora foi criado o Ministério das Comunicações, que estava lá. Teoricamente, nós temos uma boa infraestrutura, foi até muito bom, mas a prioridade dos investimentos para pesquisa é muito baixa no Brasil. Quer dizer, não só essa prioridade para pesquisa e desenvolvimento não é uma coisa que se deve delegar exclusivamente a operadoras de telecomunicações, né? Elas fazem... O que você tem no Brasil? Empresas como Embratel e Telefônica, para dar dois exemplos, elas têm a sua infraestrutura, quase toda a sua infraestrutura de pesquisa não está no Brasil. Ela recebe quase os produtos prontos. Cabe ao Ministério das Comunicações e ao governo
desenvolver nas universidades e criar permanentemente mais ambientes de pesquisa, não só do ponto de recurso, como instituições, uma preparação de recursos humanos para a pesquisa. Isso é fundamental num mundo onde a tecnologia tem um desenvolvimento extraordinário e o Brasil ele está sempre perdendo espaço. Ele poderia estar muito mais junto, muito mais próximo da vanguarda do que ele está hoje, porque o investimento que se faz, seja nas universidades em pesquisa, seja na parte tecnológica, né, das próprias grandes empresas que estão aqui instaladas e que deviam ter um compromisso muito maior, uma obrigação muito maior de gerar tecnologia aqui. Eu digo que, se você imagina telecomunicações, computação, inteligência artificial, nanotecnologia, microeletrônica, constitui um mundo de vanguarda. Nós não podemos pensar... O que nós fizemos de extraordinário, a maior revolução que esse país fez em tecnologia, felizmente, está na área agrícola. Quer dizer, o Brasil se tornou uma potência agrícola com o mesmo nível dos Estados Unidos hoje. Se vocês conhecem a Embrapa e vocês conhecem a qualidade da produção agrícola brasileira, em Mato Grosso, hoje, por exemplo, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso Antigo, quer dizer, vocês ficam admirados de ver o que a Embrapa já conseguiu fazer, né, para qualidade, para seleção de variedades de todos os tipos de produtos, seja de arroz, de trigo, de feijão, de cana-de-açúcar, quer dizer, a eliminação de pragas, quer dizer, por métodos naturais, né, simplesmente biológicos, quer dizer, sem entupir o país de pesticidas, quer dizer, a Embrapa é um avanço extraordinário. Eu conheci a Embrapa no ano da sua fundação, quer dizer, pelas mãos de Mário Guimarães Ferri, que foi reitor da USP, uma cabeça extraordinária, foi meu professor. Eu fiz 2 cursos, um deles de Ciências Sociais e outro de Comunicações. E tive contato com Mário Guimarães Ferri, que foi o reitor, e com o irmão dele, depois que foi também professor famoso na Universidade de São Paulo. Então, o Brasil tem uma tradição extraordinária, realmente, em determinadas áreas de tecnologia, mas ele está perdendo terreno. Certo? O desenvolvimento da universidade, a universidade pública tem que ter uma prioridade. A prioridade em educação, como nós falamos, não pode ser um discurso vazio, um discurso eleitoral, nem demagógico. Legal. Professor, agora eu ia falar, vamos puxar a sardinha para a nossa brasa, mas não pode fazer churrasco nesse momento. Então vamos puxar o chip para o nosso celular, falar de comunicação, de jornalismo, porque eu também já vi algumas confusões na internet, o pessoal escreve muita bobagem. Outro dia eu vi uma recomendação sua muito boa: evite escrever tudo em caixa alta, porque isso parece agressivo, soa que você está xingando a pessoa do outro lado. Algumas aulas que o senhor tem dado para a gente esse tempo todo. Com a expansão das redes sociais também, a gente viu o jornalismo tradicional ficar meio que acuado num determinado momento. Sim. Você que escreveu por, acho que quase 50 anos no Estadão, né? Mais de 40, foram tantos anos que eu não lembro. Eu entrei em 67 no Estadão e fui colaborador regular dele até 4 anos atrás. Agora, esporadicamente, eu escrevo uma coisa, mas eu estou muito mais concentrado na Rádio Eldorado, num programa diário às 7h30 da manhã. Mas eu mantive o jornal, com muita tristeza, eu tenho que reconhecer que o jornal físico de papel está com os dias contados. Tá certo? Não é no Brasil, não é o Estadão, é o New York Times, é o Times de Londres, que já morreu, que só existe hoje na internet. Um jornal que insiste, que talvez o jornal que tem maior garra para manter o jornal impresso é The Guardian. The Guardian é um jornal que começou em Manchester e depois mudou para Londres, e que é um jornal que, para vocês terem uma ideia,
ele tem 5 milhões de leitores na internet. É um jornal que não aceita anúncios, né? Notem bem, é um jornal que é mantido por colaboração voluntária dos seus leitores, né? O leitor dá quanto ele quer, de $1 até 50, para ter acesso garantido em banda larga, etc. Então, veja que o jornalismo, na realidade, não é papel. O jornalismo é uma forma de você se comunicar, né, da maneira mais ampla possível com o público, através de todas as tecnologias disponíveis, né? Veja que o rádio não matou o jornalismo impresso, né? A televisão também não matou, e a internet ampliou muito mais ainda o alcance, né? Eu tenho assinatura de 5 jornais, pelos quais eu pago para ter acesso na internet, né? Eu assino o New York Times, assino o Washington Post, assino o Financial Times, The Guardian e o Le Monde francês. Isso me dá uma possibilidade de, a qualquer momento, eu me atualizo e poder acompanhar um fato em 5 jornais, né? E o jornalismo eletrônico, ele é atualizado em tempo real, ao vivo, tá certo? Né? Veja que eu me lembro que eu estava na internet no dia que as Torres Gêmeas desabaram, né? Destruídas pelo terrorismo, né? De 2 aviões que, né? Eu assisti aquilo ao vivo pela internet, tá certo? Milhões de pessoas no mundo, né? Muitos corriam para a televisão, eu saí do computador, fui para a televisão, porque o mundo assistiu aquilo, certo? Então, o jornalismo ganhou uma dimensão. Se você imaginar que a morte de Abraham Lincoln, em 1865, quando ele foi assassinado, levou 12 dias para chegar na Inglaterra, porque não havia telégrafo ainda. Os jornais de Washington e de Nova York foram postos num navio que saiu naquele dia e navios que demoraram 12 dias para chegar em Londres. Então, veja a velocidade de circulação das notícias. De 1865, nós estamos falando do século XIX, para o século XXI, em menos de 150 anos, né, a velocidade e a transformação. E, curiosamente, a primeira linha telegráfica que cruzou o Atlântico foi instalada em 1866, um ano depois da morte de Lincoln. A partir de então, lá do Canadá, quando havia a conexão com o cabo submarino e ia chegar na Inglaterra, todo o noticiário da Europa chegava instantaneamente ao mundo ocidental aqui, do Canadá, dos Estados Unidos, através de fios e depois através do rádio e da comunicação sem fio. Nós estamos falando de uma coisa que não tem 200 anos, quer dizer, né? E vejam o que aconteceu em apenas 2 séculos. Tudo o que aconteceu desde o nascimento de Cristo até o telefone em 1844, tá certo? Aliás, o telégrafo em 1844, o telefone é 1876. Quer dizer, é o grande ano das telecomunicações, é o ano em que Graham Bell faz a primeira ligação telefônica. Tá certo? Essa ligação telefônica foi do 4º andar de um prédio em Boston até o andar térreo, onde estava o grande amigo e companheiro de Graham Bell, tá certo? Então a gente vê, isso está numa praça em Boston que eu tive a alegria de procurar no mapa e visitar, a Exeter Place, a praça de Exeter, onde está até hoje um prédio com 5 andares, onde o Graham Bell inventou o telefone. Quer dizer, ele mantém aquele prédio como uma relíquia histórica, né? Eu digo, Graham Bell, se vivesse digamos, no final do século passado ou hoje, iria, evidente, receber o Prêmio Nobel por tudo que fez. Quer dizer,
foi uma figura extraordinária. Né? Não só... Essa invenção dele que teve um congestionamento em 1970 com 3 milhões de ligações, que era um número absurdo, naquele dia da Apollo 13, quando os astronautas mandaram a célebre mensagem, né? Houston, we have a problem. Aí aquilo parou o mundo, né? Exatamente. Né? Você imagina o que as comunicações fizeram do século passado para cá, tá certo? Saber que, veja só, a primeira transmissão de rádio de um sinal que cruzou o Atlântico foi feita veja só, em janeiro de 1901, né? Quando um sinal telegráfico cruzou o Atlântico Norte e foi recebido no Canadá. O que era esse sinal telegráfico? O código Morse na letra S, 3 pontinhos, tam, tam, tam. Aquilo foi transmitido via atmosfera e recebido da Inglaterra à Terra Nova, no Canadá, e pela primeira vez um sinal radioelétrico cruzou o Atlântico. Tá? Veja só, hoje, o que nós dependemos... a gente nem falamos em telefone, não, mas para nós é a internet de banda larga, a interatividade, tudo isso, o que está acontecendo cruzando a atmosfera entre todos os continentes dessa terra. O papel que isso tem na economia. Tá? Então, eu sou filho de uma mulher que era telegrafista na juventude. Né? É claro que eu digo sempre que talvez eu tenha no meu DNA um pouquinho de Graham-Bell, um pouquinho do código Morse, porque ela me ensinou o código Morse quando eu tinha 9 anos. Era uma das coisas mais curiosas, porque entre 10 irmãos, eu fui o único que tive paciência para me comunicar com a minha mãe pelo código Morse. Um ponto e um traço. Quando você dá um ponto tam e o traço tam, 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 isso é a letra A. Letra B, tam, 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 tam. Uma linha e 3 pontos. E assim por diante, o alfabeto Morse. Eu usava um apito e eu me comunicava com minha mãe e ela respondia. E os irmãos ficavam furiosos porque eles não entendiam. O que é que vocês estão falando aí? Tá certo? A minha mãe falava, ele está pedindo para eu fazer doce de leite, goiabada, qualquer coisa. Conversa de criança, tá certo? Bom, isso... eu posso te dizer o seguinte, as comunicações, para mim, além de estar presente pela minha mãe, elas representaram um momento muito curioso, porque eu entrei no Estadão em 1967, exatamente a primeira reportagem que o Estadão me deu para fazer, no dia 15 de março de 1967, foi a instalação do Ministério das Comunicações, que foi criado pelo governo militar. Entre as poucas e boas coisas que foram feitas pelos militares, o Ministério das Comunicações, né, e a criação da Embratel, sem dúvida nenhuma. Né. Aliás, o que eles fizeram de bom num setor foi telecomunicações. Né. Eles levaram as telecomunicações aos confins do país. Quer dizer, pessoas como Haroldo Corrêa de Matos, que não era um gorila, não era um caçador de comunistas, que era um homem liberal, né, que era um homem inteligente, aberto ao diálogo, né? Foi para mim, além de um amigo, um professor né? Foi professor no Rio de Janeiro, né? Professor de telecomunicações, ele era um professor universitário, não era um milico desses que estava caçando subversivos, não. Quer dizer, eu digo, eu sempre que posso, eu homenageio a memória de Haroldo Corrêa de Matos, quer dizer, uma grande figura nesse país, como foi Elvésio Gilson também, outro presidente. Veja só que os primeiros presidentes foram militares, tá certo? Militares que tinham uma qualidade extraordinária, tá certo? De uma cultura. Se você imaginar que Rondon era um marechal, foi marechal como uma homenagem, mas chegou a general, quer dizer. Mas o grande período da vida dele foi dedicado às telecomunicações. Porque sem telecomunicações não existe segurança nacional, não existe integração de um país. E veja só que
qual foi a grande obra de Rondon? Uma obra que foi reconhecida mundialmente. Ele levou a linha telegráfica física do Rio de Janeiro até a Amazônia. Você interligar um país, né, com mais de 4.000 quilômetros de linhas físicas, ele percorreu metro a metro, instalando poste a poste. Não existia telefonia sem fio, não existia o telégrafo sem fio, não existia o telefone, o rádio pelas ondas artesianas na época dele. Era através de fios de cobre, fios metálicos. E ele, esse homem teria recebido, ou teria merecido receber o Prêmio Nobel pelo que fez, não só pelas telecomunicações, mas muito mais pela proteção dos indígenas, né? Porque havia no Brasil uma terrível aventura daqueles que principalmente poceiros que entravam pela Amazônia e que expulsavam índios, que matavam, que escravizavam índios. Rondon se opôs a isso no final do século XIX, tá certo? E ele conseguiu que não só Dom Pedro II, né, como depois os primeiros presidentes da República, né, dessem o maior apoio possível à proteção dos indígenas. Sem ele não existiria uma FUNAI, tá certo? Não, uma Fundação Nacional do Índio, quer dizer. E mesmo com todo o exemplo de Rondon, com todo o apoio que ele teve politicamente, ainda existe muita violência contra os índios. É verdade. Professor, eu ficaria aqui mais uns 3 dias conversando, porque nós temos um assunto para falar. Nós vamos ter que voltar mais vezes aqui. Hoje, infelizmente, o tempo de televisão o senhor conhece mais do que eu, é implacável. A gente vai ter que encerrar. Então, eu agradeço muito. Foi mais uma grande aula para mim e para todos os internautas que nos assistiram aqui. E muito obrigado. O senhor vai completar 88 anos agora, 1º de agosto, é isso? Pois é. 47 minutos que passam para mim, passaram sem sentir. Olha, foi um privilégio muito grande ter essa oportunidade de falar para vocês todos, trocar essas ideias. Né? Não estou acrescentando muita coisa, não, estou revivendo memórias, quer dizer, do país, né, que eu acho que são importantes para todos. Pouca novidade, mas muito tema de reflexão. Um grande abraço para vocês todos. Muito agradecido, Joaquim. Obrigado, Etevaldo Siqueira, nosso grande mestre do jornalismo aí. E até uma próxima. Um abraço. Um abraço para vocês. Tá?